Espera aí que ele me deu... Estamos no ar. Olá, sejam bem-vindos a mais uma mesa de MMT e política industrial, ciclo de debates que a gente está fazendo nos últimos meses. Eu sou o Paulo Gala e hoje a gente vai falar sobre o financiamento da restrição externa, fazer uma conexão da discussão de MMT e de financiamento com a boa e velha discussão latino-americana e cepalina de restrições ao desenvolvimento, restrições externas ao desenvolvimento, falta de dólares, crise de balanço de pagamentos e outras coisas mais que a gente que nasceu e cresceu na América Latina viu praticamente todos os dias da nossa vida até poucos anos atrás, quando a gente acumulou reservas cambiais. Para falar desse assunto, tenho aqui comigo grandes feras, grandes gigantes do tema, professor André Roncalha, da Unifesp, querido amigo, professor João Romero, do CEDEPLAR também, querido amigo, Daniel Conceição, da UFRJ, Tiago Varanda, que trabalha no governo federal, já vai fazer as honras da casa. Esqueci de alguém? Não, acho que não, né? Então, é um grande prazer estar aqui para fazer essa conversa com vocês todos, né? Essa conversa que talvez seja, para nós, pelo menos para mim, a conversa que eu mais fiz em toda a minha vida, que é tentar fazer essa discussão do problema externo da economia brasileira e do problema externo das economias latino-americanas, né? Mas sem me alongar mais aqui, vou passar para o Tiago Varanda para ele fazer os agradecimentos dessa nossa mesa e dessa rede que ele montou, ele que é o líder espiritual desse nosso projeto aqui, que a gente já está completando a 5ª mesa de debates e discussões. Tiago Varanda, seja bem-vindo. Boa tarde a todos e todas. Esse ciclo, quanto mais a gente avança, a gente percebe a pertinência do debate, essa articulação de uma rede nova, de uma confluência de duas grandes linhas de pensamento econômico brasileiro, que eu acredito que a gente está resgatando aí um processo de ponta do debate econômico, tanto em nível nacional como internacional, essa questão do financiamento e da reindustrialização à industrialização. Então, com muita gratidão aí ao Paulo Gala, que é o host, está com muita ânimo e também compartilhar, né? Está compartilhando a experiência. O André também, aqui são dois líderes desse movimento aí de quebrar o gelo econômico e quebrar certos padrões de comunicação na economia. Então, um prazer ter o André aqui também. O João e o Daniel também agradeço a presença. Vou passar aqui rapidamente pelas instituições apoiadoras. A Associação dos Funcionários do IPEA, Associação dos Funcionários do BNDES, Sindicato Nacional dos Auditores Técnicos de Finanças e Controle, Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da Carreira de Gestão, Planejamento e Infraestrutura em Ciência e Tecnologia, Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Planejamento e Orçamento, Articulação Nacional das Carreiras Públicas para o Desenvolvimento Sustentável, Que Estado Queremos, Canal Revolução Industrial Brasileira, Associação Brasileira dos Economistas pela Democracia, Rede MMT Brasil e Movimento Paraíso Brasil, do qual eu faço parte. Também faço parte da Rede MMT. Não sei se ao longo da conversa o Daniel vai apresentar aí mais uma novidade institucional nessa área de finanças funcionais e MMT. Está saindo do forno agora. Obrigado, Paulo. Vamos em frente com o debate. Bom, obrigado, Tiago. O tema nosso aqui é MMT e política industrial, né, que é o grande, vamos dizer assim, chave de leitura desses debates, né? E mais especificamente, a ideia hoje é falar sobre a restrição externa, a falta de dólares, a conexão disso com restrição tecnológica ou com incapacidade tecnológica ou com insuficiência tecnológica, e a conexão disso, por sua vez, com o MMT
capacidade de financiamento do Estado, limites de uso de política fiscal, né? Que pode parecer temas não conectados, mas na minha cabeça eles são um único tema, né? Para mim, na verdade, está claríssima a conexão entre MMT, financiamento do desenvolvimento tecnológico, financiamento do desenvolvimento e atração de dólares, né, pela via de tecnologia, né? Mas, enfim, eu não vou já explicitar a conexão que para mim aqui é muito forte, muito clara. Eu vou pedir primeiro para o João Romero falar um pouquinho sobre a questão das restrições externas, né, ou da restrição externa, da falta de dólares no Brasil, né? Não é o caso agora, a gente está com reserva cambial, um período meio atípico, mas na história brasileira e na história latino-americana, lembrando que o João teve doutorado lá em Cambridge, é um dos grandes conhecedores do tema, todos aqui são grandes conhecedores, mas eu imagino que ele especificamente tenha conversado muito com o Macombi. Foi o Macombi que te orientou, né, João? O Macombi, ninguém mais, ninguém menos do que o Macombi, amigo do Tyrrell, né, Macombi Tyrrell. Então, temos aqui um filho legítimo e genuíno de Macombi Tyrrell para falar sobre restrição externa, que realmente é um grande privilégio. João, manda bala aí para a gente começar a conversa, explica para a gente a restrição externa. Opa, beleza, Paulo. Agradecer primeiro, né, o convite aí, um prazer estar conversando aqui com você sobre esses temas, né, que estão se juntando aí nesse debate, e eu acho que, como o Paulo falou, são muito relevantes, né, as duas coisas andam juntas. E a questão da restrição externa, né, na verdade, sou vamos dizer, descendente direto, tanto da versão latino-americana como da inglesa, verdade, né? Eu esqueci dos seus pais latino-americanos, foi uma gafe minha, porque você é filho da CEPAL, antes de mais nada. Pois é, acho que todos nós aqui, no final das contas, né, pensar o desenvolvimento, não tem como fugir, né, dos gigantes aí, Furtado, Prebisch e outros, né, e que, na verdade, né, o Prebisch, ele foi o que primeiro se atentou para essa questão da restrição externa, que é por uma questão prática, né, assim, os estudiosos lá da CEPAL estavam vendo isso acontecendo, né, assim, naquela época, as décadas lá de 50, 60, essa questão da falta de dólares, né, como você falou, a restrição de divisas lá era muito mais forte, né, do que tem sido recentemente. E o que isso quer dizer, né, assim, os países, deixa eu explicar então a restrição externa, né, o que acontece é que os países subdesenvolvidos, por terem uma estrutura produtiva menos desenvolvida, né, produzirem menos bens, em geral são economias agroexportadoras, e eles acabam tendo uma necessidade de importação muito grande, né, sobretudo de bens manufaturados. Essa é a caracterização clássica lá da teoria da CEPAL de centro-periferia, né, periferia exportando bens primários exportadores, né, e importando bens industriais. Então, você tem uma tendência, né, à medida que a renda cresce, isso aí é dos cursos básicos de economia, né, a renda cresce, a demanda cresce também. E parte dessa demanda é a demanda por produtos importados, tanto insumos para produção como bens de consumo, né? Então, o que aconteceria nas economias subdesenvolvidas é que você tem uma tendência a importar maior do que a exportar, né, e com isso vai se gerando déficit ali na balança comercial. E esses déficits, eles não podem ser financiados indefinidamente, né? O mérito aí do Tyrrell, né, se a gente for passar para a vertente inglesa, aí da abordagem da restrição externa, né, é ter formalizado isso de uma forma mais fechadinha do que o Prebisch na época, né, e tem algumas diferenças também sobre como escapar e os efeitos disso, né, mas o fato é que... Aliás, desculpa interromper, eu já ia te perguntar, né, que diferença você vê entre o Tyrrell e o Prebisch, Furtado, se é que tem alguma? Você já ia falar disso, mas só para ressaltar, porque esse é um tema legal para a gente explorar também. Tomando cuidado para a gente não ficar só falando disso, né? Claro, não, eu acho que uma das diferenças mais importantes é a questão da deterioração dos termos de troca, né, que está muito presente na abordagem da CEPAL, e que o Macombi, o Tyrrell, né, e diversos
vamos dizer, pós-keynesianos estruturalistas ali da vertente inglesa não consideram muito relevante, né? Então, para o Prebisch e para a CEPAL, o que aconteceria é que, à medida que os países subdesenvolvidos ali vão tentando exportar cada vez mais para pagar suas importações, eles acabam fazendo com que o preço caia, né, o preço do produto exportado, que, como a gente sabe, aconteceu com café, açúcar e por aí vai. Então, você teria uma tendência ao preço do produto que o país subdesenvolvido exporta cair em relação aos produtos que são importados, manufaturados. E aí tem uma discussão ainda, né, se é uma tendência de longo prazo, se isso realmente aconteceria ou não, e qual o peso disso. E o Tyrrell, né, no modelo do Tyrrell, os preços eles acabam saindo do modelo, né, o ajuste é todo feito via renda. E aí que vem a questão, né, por quê? Porque à medida que a gente vai, as economias elas vão crescendo, você vai acumulando déficits, que era onde eu tinha parado a explicação, isso não pode ser financiado indefinidamente, né? Vai chegar uma hora, e tem uma discussão de qual que é esse limite, mas chega uma hora que os países não vão mais querer financiar esse déficit, e aí você tem uma crise, ou uma crise cambial, né, ou uma crise da dívida externa, como a gente viu no index de 80, ou uma outra alternativa é que o governo ele pode antecipar isso, né? O governo pode antecipar e tentar segurar e resolver antes de bater nessa crise. Mas, de qualquer forma, o efeito é que você tem uma redução do crescimento do PIB. Né? E aí, no modelo, né, do Tyrrell, o ajuste é todo via renda. O câmbio, né, a mudança de preços relativos ali não tem um efeito importante, né, no longo prazo. Acho que é isso. Não sei se eu resumi bem. Não, fantástico, fantástico. E quando a gente fala de restrição externa, obviamente que a questão-chave aí é uma incapacidade da estrutura produtiva ou da estrutura tecnológica de dar conta, né, de produzir domesticamente tudo isso que a gente precisa, né? E, portanto, a gente acaba demandando do exterior, né? Mas antes de fazer a conexão com a parte de MMT, de financiamento de bancos públicos, queria pedir um pouquinho para o André falar para a gente da visão dele desta conexão tecnológica do setor externo, né? A gente, sem querer fazer propaganda aqui, já fazendo propaganda do nosso livro, do Brasil, uma economia que não aprende, eu acho que o eixo central, se eu bem me lembro do livro, André, você me corrija aqui se eu estiver enganado, acho que o eixo central era justamente a gente tentar mostrar que essa insuficiência tecnológica é a grande causa, grande explicação dos problemas brasileiros, né? Dentre muitos, o de falta de dólares e crises de balanço de pagamentos, né? Mas, enfim, vai lá. Você lembra bem mais do que eu, porque você que escreveu a maioria do livro. Até parece. Mas boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. De fato, existe esse grande gargalo histórico nos países em desenvolvimento, né? Isso não é característica apenas do Brasil, mas é a dificuldade de você produzir ativos de alto conteúdo tecnológico, né, que sejam muito focados em conhecimento, e isso inevitavelmente significa que quando a gente vai entrar no jogo internacional da troca, né, no comércio, a gente vai oferecer coisas que são baratas e, infelizmente, tem que comprar coisas que são caras. Esse desnível entre o valor da coisa que a gente vende e o valor das coisas que a gente compra leva a essa dependência, né, estrutural muito difícil de ser superada. A solução seria justamente criar um sistema de inovação, seja ele nacional ou regional, se a gente incorporar aqui o Cone Sul, ou mesmo a América do Sul como um todo, para que a gente consiga utilizar os recursos humanos que a gente tem, pegando o modelo básico do Homer, né, de 1990, que é essencialmente pegar o excesso populacional e jogar a galera para produzir pesquisa. Então, todo mundo que não é empregado em serviço, né, empregado em indústria, você põe para pesquisar, para estudar e fazer a conexão com a indústria, fazer conexão com o setor produtivo em geral, para poder melhorar, né, os processos. Em geral, o grande desafio, e aí eu me inspiro no Hirschman, né, quando ele veio aqui para os países em desenvolvimento e falou assim, o que falta aqui, o problema maior não é capital, falta capital decisório, não é máquina, tecnologia, você não tem pessoas que consigam organizar
a economia de uma maneira a produzir capital tecnológico, a produzir novos processos, a aprimorar a maneira como a produção está organizada, para que você consiga se beneficiar das vantagens comparativas estáticas e, a partir delas, tentar galgar, né, degraus, como a gente sempre coloca, na escala tecnológica. E aí, nesse sentido, a MMT me parece ser, né, um caminho que eu acho muito pouco controverso, na verdade, né? Se você vai para o hemisfério norte, eles já resolveram o problema do funding faz muito tempo, que é a capacidade de você fazer o investidor esperar até o produto do seu investimento chegar. Aqui no Brasil, como a gente é um país pobre, os nossos investidores, eles vêm de fora com interesse, um horizonte de retorno muito curtinho, então eles colocam dinheiro, mas querem o dinheiro de volta muito rapidamente, e eles querem basicamente comandar para onde esse dinheiro vai. Então a gente tem pouquíssima autonomia. E a MMT incomoda muito, porque essencialmente o que ela está defendendo é o espaço de autonomia da política econômica, para que o país soberanamente possa usar o poder que é a moeda, né, que é um bem público, que é uma capacidade fenomenal de organizar a economia, para dizer para os investidores e para a economia inteira, esperem mais um pouco. A gente está investindo em coisas que vão demorar tempo para chegar aqui. Mas, como você mesmo já colocou e o João explicou muito bem, a gente vai enfrentar resistência da parte externa, porque a gente não tem tudo que a gente precisa para investir em tecnologia, para avançar na direção que a gente quer. Então a MMT ela passa, né, por uma restrição que eu brinco que é estruturalista, que é a questão externa, né? Então a gente tem ali a barreira Firewall, né, atuando antes da gente chegar na barreira, ou vamos dizer, na fronteira inflacionária, que seria a restrição de recursos reais da economia. E aí, nesse sentido, eu acho que o que falta para a gente só dar um pontapé aqui na discussão, é mudar um pouco a visão de política econômica, que historicamente, em países em desenvolvimento, está associada a você otimizar o uso de recursos escassos, num país que tem quantidades quase limitadas de mão de obra, comparativamente à estrutura produtiva que a gente tem, e começar a usar o conceito hirschmaniano, que é aplicar os recursos de uma maneira a usar tudo aquilo que está oculto, que está mal utilizado, que está mal direcionado, para que a gente consiga galgar, né, mais degraus na escala tecnológica. Pode parecer que a diferença é pequena, mas num país em que a gente tem muitos recursos mal utilizados, você mudar a forma de enxergar a política econômica vai mudar não apenas o horizonte dentro do qual a gente vai avaliar os resultados, que na história recente a gente vê que é a causa de fazer interrupções de trajetórias de política econômica, que muitas vezes estão prestes a dar certo, mas as coalizões políticas bloqueiam a conclusão desses caminhos. Não necessariamente todas, tá? Mas muitas vezes a gente está num caminho de construir etapas superiores da cadeia produtiva e a gente bloqueia isso no caminho porque, de alguma maneira, né, o horizonte se encurtou tremendamente. Então a gente passa a ter impaciência com os resultados e bloqueia esses caminhos, né, esse projeto. E o segundo ponto importante que eu vejo nessa linha de você mudar a visão de política econômica é começar a adotar padrões que estão mais associados ao futuro do comércio internacional do que ao nosso passado. E o mercado é muito bom em reproduzir o passado, ele é muito bom em reproduzir a estrutura que já está montada, mas ele é bem limitado quando a gente está falando de reproduzir estruturas, de criar estruturas futuras, né? Então a gente entrar vamos dizer assim, na lógica do risco associado à incerteza, em geral você precisa de um ativo muito grande para te dar suporte. E quem tem esse ativo em escala incomparável é o Estado. Por isso que a presença do Estado na produção desse sistema de inovação, seja nacional ou regional, é fundamental. Eu fico vendo vocês falando e fico só me lembrando aqui porque eu sou fã de vocês. E aí me lança aqui a fazer uma pergunta para o Daniel, que é a seguinte, Daniel, mas pergunta um pouco longa, tá? Eu achei muito interessante isso que o André falou, que essa maneira de formular, que é o seguinte, na MMT Brasil, ou na MMT de país emergente, a gente tem uma outra barreira, que é a barreira Tyrrell, eu adorei colocar dessa maneira, né? Que é uma barreira tecnológica em relação ao setor externo. Então, e aí eu queria ver como você reage a isso, Daniel, porque assim, no país rico, qual é o limite da MMT? Qual é o limite de financiamento do governo de política pública? É a plena capacidade da economia, o pleno emprego, plena utilização
dos recursos produtivos. Em países pobres ou emergentes, existe uma restrição de dólar, né? Porque justamente pelo fato de a gente não ter moeda de verdade, a gente tem uma quase moeda, né? Falta dólar. E quando falta dólar, tem crise cambial. Então, muitas vezes pode ser que a gente atinja um déficit em transações correntes, não financiável, ou grande a ponto de impedir o uso da política fiscal ou de impedir, vamos dizer assim, uma adoção de uma postura MMT mais, como disse a nossa amiga Simone, né, André, lá no Conexão Xangai, de keynesianismo raiz, né? Então a gente pode ter um problema de bater na restrição externa, né? E isso leva à necessidade de reflexões mais aprofundadas em países pobres e emergentes como o Brasil, que, aliás, a gente vem fazendo nessas mesas, né? Quando a gente discutiu a questão do financiamento público da MMT e o financiamento de tecnologia, financiamento público de tecnologia, pensando em bancos de desenvolvimento, BNDES e compras de governo, no fundo a gente já estava falando um pouco disso, né? E aí o André colocou um ponto-chave aqui, que é da importância do governo para construir o futuro, né? Ou seja, para direcionar recursos na sociedade para a construção tecnológica, especificamente de coisas que a gente não consegue fazer aqui domesticamente, pensando num sistema nacional de inovação, né? E, portanto, como a gente deveria ou poderia pensar na MMT ou, vamos dizer assim, no espaço de financiamento público, também para o desenvolvimento e o direcionamento de recursos para superar gargalos externos, porque agora a discussão não ficou tão simples quanto temos que fazer inovação tecnológica, temos que caminhar na direção da fronteira, temos que usar a plena capacidade da economia, temos que atingir o pleno emprego e também temos que trazer dólares a partir do nosso próprio conhecimento tecnológico, né? Então, acho que num país pobre e emergente como o Brasil, a MMT precisa estar turbinada pelo Prebes, pelo Tyrrell e pelo Romero, e por todos nós, se quiserem, né? É uma MMT cepalina, por assim dizer, no sentido de que a gente precisa tentar superar a restrição externa e, a meu ver, não tem muito como fazer isso se não for pela via do Estado, usando os instrumentos, né, de bancos públicos, né, BNDES, sem dúvida, de compras governamentais também, sem dúvida, de direcionamento de compras governamentais e de bancos públicos e da capacidade de fogo do Estado, de poder de fogo, para desenvolvimento tecnológico, né? Enfim, não saiu muito mais do que uma pergunta, saiu várias considerações aqui, vários parágrafos, Daniel, me desculpe, mas eu queria ver como é que você reage a tudo isso que a gente está colocando aqui, e o Thiago também, que está meio quietinho aí, mas vamos chamar ele aqui também para ele falar aqui para a gente. Legal pra caramba. Acho que aqui a gente tem material de sobra para debater. Eu acho que, num primeiro momento, eu queria só pontuar que, embora eu acho que vão aparecer algumas divergências, nenhuma delas eu percebo como assim transponíveis ou inviabilizadoras de uma construção aqui cooperativa. Inclusive, eu estou realmente acreditando muito nessa convergência que a gente está construindo. Eu acho que esse é o primeiro ponto central, o André matou aqui no final com a sua apresentação, né, que é o que a MMT oferece para a gente de verdadeiramente revolucionário. É acabar com o mito de que não tem dinheiro para a gente fazer as coisas. E nesse sentido, Paulo, eu só queria colocar que assim, o Brasil tem a sua moeda ele tem. Ela só não é tão aceita externamente como outras. Mas, domesticamente, ela é plenamente soberana. Você compra o que você quiser em real com a moeda emitida pelo Banco Central, que é a manifestação perfeita do real no Brasil. Então, a única coisa que paga em real é a moeda estatal brasileira, moedas bancárias, enquanto forem conversíveis nessa moeda, mas o governo é criador disso aí. Agora, para fazer pagamentos para fora, realmente a gente tem muito mais dificuldade do que quem é exportador de moeda, né? Exportador de ativos financeiros. A gente não tem essa vantagem. Outros países têm, e isso reduz um pouco o nosso espaço de gestão macroeconômica, mas não acaba com esse espaço, reduz um pouco. E aí, eu acho que para a gente vai ser interessante, eu quero muito mesmo estreitar esse diálogo com o João, que eu acho que a gente tem muito para convergir aqui, que é entender o significado da restrição
third wall, né, essa barreira da lei, do resultado matemático, esse significado em contextos diferentes, né? Porque esse significado num contexto de câmbio fixo é ele realmente significa uma insustentabilidade ao longo do tempo, porque você acaba ficando sem reservas, né, sem dólares para manter aquele resultado. Se você tem desequilíbrio crescente na conta corrente, sem que isso seja acompanhado de um resultado, né, compensatório na conta de capital e financeira, esse desequilíbrio tem que ser compensado pela redução de reservas pelo Banco Central, e isso é insustentável. Beleza. Então, esse caso, a gente sabe que vai bater, e aí o governo vai ter aquele dilema. O que eu faço? Reduzo? Então, esse é o problema, né? É fácil. Olha só, mais uma questão que a MMT resolve bem como eu reduzo situações de falta de dinheiro. Isso é mole. Falta de real, a gente reduz apertando um botão, né? Então, se eu tenho problema de deflação, de falta de dinheiro, né, falta de demanda em algum lugar, eu resolvo uma moleza. Agora, a situação contrária, que é quando as pessoas já têm muito, né, dinheiro e a demanda já está muito aquecida, para você reduzir isso, você não consegue tirar dos outros, porque é o setor privado que está fazendo isso. Então, para você reduzir, você tem que diminuir a renda deles. E aí é uma situação muito mais difícil, né, do que simplesmente colocar mais dinheiro. Colocar dinheiro é mole, agora tirar demanda da economia é mais difícil. Então, esse é o dilema do third wall nessa situação. Se você tem uma economia que está começando a pressionar o mercado cambial porque está faltando, né, e é justamente, depois a gente volta para essa questão, o tipo de oferta que está sendo demandada. É uma oferta inelástica, preço inelástico, demanda inelástica. Então, você continua demandando, a oferta não aumenta, porque depende de outras coisas, a conta de capital não muda nessas situações, você esgota a sua capacidade de manter aquele câmbio. Isso é bastante diferente em várias situações, né? No nosso contexto atual, a gente tem câmbios flutuantes ou sujos, né? Então, já essa restrição não representa um problema tão grande. É grande, né? Pode ser gigantesco, pode ser pequeno, mas aí depende muito mais do efeito do choque cambial que vai ser acompanhado com esse movimento, né? Se a gente está imaginando que a conta corrente está sendo pressionada permanentemente pelo crescimento das importações, o que acaba acontecendo é que isso se manifesta numa pressão cambial. Aliás, só um detalhe, né, que não existe desequilíbrio na conta corrente ou no balanço, né, na balança comercial, se não houver um resultado compensatório ou na variação das reservas do Banco Central ou na conta de capital e financeira, né? Então, na verdade, é um pouco assim, a gente não pode dizer que a balança comercial vai piorar, porque se não tiver intervenção do Banco Central ou variação na conta de capital e financeira, o que vai acontecer é a desvalorização cambial. Esse é o fenômeno, esse é o problema. E aí a gente tem que ver qual é o tamanho desse problema. O câmbio é um preço importantíssimo para a gente, e aí vocês explicaram por quê perfeitamente. Importantíssimo porque a gente compra um monte de coisa que é muito importante para a nossa economia. São bens de capital, são insumos. A gente tem um problema de negociar com commodities, né? Então, uma economia onde muitos produtores participam de mercados comercializáveis, acaba sofrendo pressões cambiais sem que haja pressão de custo, né? Porque o simples fato do preço ser dado no mercado de commodities já faz com que a pressão cambial se manifeste naquele mercado. Então, você tem isso com combustível, você tem isso com preços administrados, você tem isso com grãos e uma série de coisas que não precisa. Se a gente tivesse agricultura familiar resolvendo isso, não seria tão contaminado, mas porque a gente tem produtores que podem escolher exportar se o preço aumentar fora e você tem que compensar para ele ficar oferecendo no mercado doméstico. Então, é um problema a desvalorização cambial, né? É uma situação difícil. E aí, o que a gente precisa olhar? Existem tipos de demanda por dólares mais ou menos difíceis da gente tolerar quando ela está crescendo com a expansão econômica, né? Então, por exemplo, se a gente está falando de demanda por alimento e energia, isso realmente se manifesta materialmente como uma escassez insuportável, né? Porque a gente está falando de um país que começa a ter muita dificuldade de manter
abastecida a sua população de coisas básicas. Então, essa questão de resiliência é até algo que depois eu gostaria de aprofundar, porque é um casamento que eu acho que os MMTistas estrangeiros estão olhando para muitas coisas que vocês estão fazendo, com complexidade, com atlas de complexidade, para ver justamente esse cálculo de resiliência. O que a gente precisa produzir, por exemplo, para ficar menos exposto a essas pressões cambiais, né? Quando é comida, a gente está ferrado. Ou quando você está preso à doença holandesa e produz só uma coisa, e aí tem que importar todo o resto, né? Você produz ouro e importa todo o resto. Está ferrado, porque se você tiver um aumento desses preços, você não tem nada, na verdade, né? Então, você exporta café, importa todo o resto. Está ferrado. Né? Então, isso é problemático. E é um problema médio quando a gente tem que importar bens de capital, insumos básicos, fertilizantes, né? Essas coisas que a gente importa, commodities. Então, isso é um problema razoável para a gente. E é gigantesco quando a demanda por dólares é absolutamente câmbio inelástica, que seria o caso de economias endividadas na moeda estrangeira, né? Aí a gente tem risco de hiperinflação muito grande. É o caso da Alemanha, da República de Weimar, é o caso das economias que se expuseram em moeda estrangeira, né? E aí enfrentaram períodos de choques de dinâmicas, né? Inflacionárias retroalimentadoras bem difíceis, porque aí significa que qualquer disputa por dólares, na medida em que a economia está crescendo, está disputando dólares que, na verdade, não podem ser desviados daquela demanda, né? Você precisa pagar aquela quantidade de dólares para o credor externo. Então, aquilo é absolutamente câmbio inelástico. Se o dólar ficar mais caro, você continua precisando da mesma quantidade de dólares. Então, a pressão cambial não ajuda a aliviar essa demanda por dólares. E é o que acaba acontecendo, levando a gente a processos de choques cambiais muito grandes, e esses choques cambiais, porque detonam conflitos distributivos muito graves, acabam se transformando muito mais facilmente em dinâmicas inflacionárias explosivas, né? Então, eu acho que, assim, eu acho muito legal, para finalizar, a abordagem que o João traz para a gente, e ela é útil para a gente reinterpretar para um contexto de diferentes condições. O resultado do The Wall, ele é muito, muito assustador, porque ele realmente representa uma barreira intransponível no câmbio fixo. E ele representa uma condição de estabilidade cambial ou de preço, né, quando a gente está falando de câmbios flutuantes que podem representar dificuldades de diferentes intensidades para as nossas economias. Tá? É basicamente essa primeira. Depois a gente volta aí a... Boa. Guaranda, você quer entrar aqui na roda do balancê, não? Depois do Daniel é complicado, né? Que ele entra com a sola lá em cima. Mas essa questão de alimento e energia dentro de um choque cambial é totalmente evitável para o Brasil por várias frentes, né? A Petrobras, a geração de energia elétrica do jeito que a gente faz, e de alimentação, tem vários instrumentos de políticas públicas que poderiam ser trazidos à tona, e inclusive a gente está ainda com a Lei Candira aí, com choque, com pressão de preço de alimento. Bastava taxar essas exportações, você já cria o desincentivo, já faz o que a MMT fala da tributação como fonte de redistribuição dentro do sistema e de balizador de preço. Então, é isso, a gente está com essa pressão aí inflacionária em energia e alimentos de forma totalmente desnecessária, e com emissão ou não, a gente poderia resolver essa questão. Mais para frente, eu quero falar, dentro da linha do André, de como a gente pode fazer esse pleno emprego de ativos de pesquisa na Amazônia, mas vamos seguir aí o debate, deixa o Romero falar. Eu queria só me alavancar aqui no Daniel, para devolver a palavra para o João e para o André. Tem um amigo meu que diz que eu gosto de lutar judô. Eu não sei lutar judô, né? Mas eu fico pegando o argumento das pessoas para usar a meu favor, né?
Talvez seja isso que se faça no judô, sei lá eu. Mas só me alavancando aqui justamente no que o Daniel estava falando e pensando na coisa da restrição de dólar para os Estados Unidos e na restrição de dólar para o Brasil, né? Pensando no T-Roll, no câmbio fixo e no câmbio flutuante, né? E obviamente reagindo, né, refletindo sobre o que a gente está conversando aqui. Quando a gente amplia, vamos dizer assim, o uso do espaço fiscal, né, e do gasto público para estimular uma economia como a brasileira, que está numa ociosidade gigantesca, a gente pode, é possível que a gente bata numa restrição de balanço de pagamentos antes de bater numa restrição de pleno emprego, né? Uma situação que comece a pressionar o nosso balanço de dólares, mesmo num regime de câmbio flutuante, que vai provocando uma desvalorização cambial. Vamos assumir agora um regime de câmbio flutuante, né? E essa desvalorização cambial começa a ter consequências inflacionárias na economia, porque ela aumenta o preço dos tradables em relação aos non-tradables, e, eventualmente, parte da nossa oferta será elástica a essa desvalorização e parte não será, né? Que é o que o Daniel estava justamente... essa nossa live está muito cheia de modelo de economês. É importante registrar aqui que nós estamos fazendo uma live sobre modelagem, mas para mim está fantástica. Vamos tentando ligar a tecla SAP aqui para tirar do economia se possível, mas... então, num contexto de T-Roll, com câmbio flutuante, com MMT, com política fiscal expansionista... e antes do pleno emprego, né, a gente pode enxergar movimento de inflação, né, pela via de restrição de dólares e pela própria via da desvalorização cambial, que ao mesmo tempo vai estimulando a produção dos tradables domesticamente, que estão faltando, né, ou seja, vai substituindo importações, mas também vai produzir inflação. Então, esse processo pode ter um limite antes da gente usar a plena capacidade, né? E tudo isso para dizer o quê? E é isso que eu queria ver como o André e como o João reagem a esse meu comentário aqui. Tudo isso para dizer o seguinte, que talvez nos países pobres e emergentes, o uso de MMT, na verdade eu já aprendi que MMT todo mundo faz, não é uma questão de fazer ou não fazer, porque é como a economia funciona, né? Mas o uso da ferramenta do gasto público talvez tenha que ser mais direcionado do ponto de vista tecnológico do que num país rico sem restrição externa, vale dizer. Aqui, talvez a gente tenha que usar mais BNDES, ou usar mais compras públicas, ou fazer um direcionamento a partir de uma visão de Estado de desenvolvimento tecnológico e de restrição de balanço de pagamentos, e não simplesmente deixar o sistema fluir, como se você estivesse na Europa, ou no Japão, ou nos Estados Unidos, em que o conhecimento técnico... Se bem que com a China agora as coisas estão mudando de figura, mas vamos esquecer do Elias Jabbour e da China por um momento, né? Nesses países que emitem a moeda que é aceita no mundo inteiro, não há preocupação de balanço de pagamentos no limite, né? Agora, no caso brasileiro, no país emergente, eu acho que não. Então, talvez a nossa MMT Tupiniquim tenha mesmo que ter essa mão do Estado aí no sentido de inovação, não necessariamente inovação, mas de construção de capacidade tecnológica menos automática, e aí as políticas de inovação seriam muito importantes, né? O uso de financiamento público, tanto de bancos públicos quanto de compras governamentais, né? Enfim, é uma ideia que eu queria jogar aqui para ver como é que o João e o André reagem a isso. Bom, não, pois é, eu acho que tem algumas questões aí que são interessantes. Eu acho que tem muito ainda não respondido, a gente ainda não tem muita evidência a respeito de algumas coisas, como que funcionam esses encadeamentos, né? Então, porque você tem uma questão, né, do chamado pass-through aí da taxa de câmbio, né? Assim, o quanto que o câmbio vai voltar a gerar de novo de inflação. E isso vai impactar também, de novo, quanto que a gente vai estar exportando e quanto que a gente vai estar importando. Né? Então, assim, teoricamente, se você tiver um pass-through aí de 100%, né, normalmente não é isso, mas você vai desvalorizar o câmbio, o seu preço vai subir igual, e aí o preço relativo vai ficar igual. E tem poucos, eu acho que essas dinâmicas ainda não estão muito claras. E uma outra questão que o pessoal tem estudado muito é sobre a diferença do nível de câmbio, né? Porque a abordagem da lei de Tyrrell é tudo em taxa de crescimento, né, em variação. Então, a variação do câmbio, seu câmbio não vai desvalorizar para sempre, né?
mas tem um gap empírico, e aí isso é muito claro, né? Você vai ler um livro do Aishan Green, por exemplo, de monetária internacional, e fala, desvalorizou o câmbio, melhorou a balança comercial, né? Mas tem um monte de questões técnicas ali que é meio que senso comum na economia, quase, né? Aí vou tentar não entrar muito no economês para vai lá, vamos nessa. Mais, né? Mas aí, assim, né? Condição de Marshall Lerner, se é atendido ou não, e que a gente assume normalmente que sim. Mas eu acho que o fato, e para completar, né, só mais 2 comentários aí para ajudar na reflexão. Você está só complicando aqui, porque você está colocando. Eu estou pegando a complexidade da realidade. Mas porque tem 2 questões que uma é uma questão dinâmica, né? E eu acho que é nisso que toca ali com o argumento do Paulo Gala, que teoricamente, né, assim, se eu fizer um gasto hoje, né, e esse gasto der resultado, digamos que o planejamento público ali foi muito bom, focou um setor, a política foi eficiente e eu consegui desenvolver um setor e exportar num tempo muito curto, né, vamos dizer, 5 anos. Você já cria ali suas divisas, né, então você já se pagou rápido. O problema é que, em geral, isso demora. Então, essa inconsistência dinâmica ali entre o gasto, né, essa discussão de política fiscal de curto prazo com desenvolvimento e restrição externa, que são questões de longo prazo, que são mais difíceis. Mas eu acho até importante trazer essa discussão para a gente não perder o foco ali das 2 coisas, né? E um outro ponto que eu, em geral, penso, é claro que a gente está pensando mais em termos de Brasil, né? Mas a nossa situação é até mais confortável, né? A gente já é um país de renda média alta, né? Temos aí uma quantidade considerável de reservas acumuladas, né? Não temos tido problema de restrição externa já tem algum tempo, que não quer dizer que ela não vai voltar, né? Mas não temos tido esse problema. Então, a nossa restrição aqui tem sido muito mais na parte tecnológica e como que a gente faz para gerar empregos de qualidade, alcançar esse pleno emprego, né, e ter firmas, e aí como o André mencionou também, né, o Richman, eu acho que ele é brilhante, né, a capacidade de decisão dos empresários, de onde investir e como, né, isso depende muito do aprendizado prático, né, o conhecimento tácito ali, de como investir, as redes de fornecedores, a conexão com os pesquisadores, que no Brasil muitos deles estão nas universidades. Então isso dificulta esse processo, né? Mas o ponto extra aqui é que a gente está numa situação relativamente boa. Se a gente for pensar, e aí talvez uma pergunta extra de volta para o Daniel, né? Para países subdesenvolvidos mesmo, no caso, né, de contexto africano, talvez a limitação seja bem maior, né? Eu acho que no nosso caso ainda tem um espaço um pouco melhor para tentar compatibilizar essas coisas, mas, a meu ver, eu concordo com o Paulo, é preciso focalizar e tentar ser o mais eficiente possível nesse processo de decisão que, como o André mencionou, o Estado tem que liderar, porque os recursos para a gente aqui, do ponto de vista, eu acho que de capacidades, né, são mais limitados, embora tenha os recursos aí subempregados, mas a gente esbarra também numa outra limitação, que é o problema de economia política aqui, interna, né, de não poder errar, né, que assim, o que é difícil, porque é natural, né, de políticas, sobretudo quando você está tratando de inovação, a experimentação e o erro e o acerto e o aprendizado ali prático, ele estão envolvidos nisso, mas só que aqui, como a gente vê, né, o BNDES, por exemplo, né, investiu, gerou inclusive lucro, né, e mesmo assim não escapou de ser massacrado aí, né. Então qualquer erro mínimo que seja acaba virando uma justificativa para voltar 10 passos para trás, né? Então,
Enfim, não sei se eu respondi ou compliquei mais a conversa, viu, Paulo? Mas deixa para o André completar aí. Acho que você fez os dois, você respondeu complicando. Exatamente. Agora o André vai nos salvar. Então eu vou usar uma metáfora para explicar como que eu vejo realmente assim, essas coisas, né? Eu gosto muito de correr e pedalar, então para mim a corrida do crescimento econômico, da tecnologia é o seguinte: você está correndo e você, por exemplo, tem uma boa capacidade pulmonar, então você consegue, seu aeróbico é bom, mas aí você chega numa subida, falta músculo. Você não tem força muscular para correr muito, embora a tua respiração esteja boa. O que é isso? Essa é a restrição externa. Você não tem musculatura industrial para continuar produzindo, tecnologia para usar aquele oxigênio de uma maneira a continuar correndo. O que é inflação? Acabou a live. Está tudo resolvido. Agora está claro. A inflação é quando te falta fôlego e a temperatura sobe. Você começa a ficar tonto, você não tem, né, capacidade de extrair oxigênio e continuar rodando. Então, eu acho que a grande dificuldade é como que a gente cria estrutura muscular, capacidade, né, de resistência e força muscular para uma corrida de longa duração. O Brasil está acostumado a dar sprint, né? A gente corre 50 metros e pronto, que é isso historicamente que a gente consegue fazer. Então, me parece que a questão aqui está numa dificuldade que a gente tem, lembrando a visita que o Caldor fez aqui para a América Latina em 1956, em que ele vai analisar o charme discreto da elite chilena, que é um genial artigo do Gabriel Palma, agora com Marcel, agora me esqueci o primeiro nome do coautor, em que ele vai dizer o seguinte: o problema do Chile é que a elite não investe, ela consome. Então eles pegam o dinheiro, a poupança que está montada ali, o estoque de riqueza, isso não é utilizado para reverter em investimento em tecnologia. Então o Estado, de uma maneira ou de outra, por mecanismos de poupança forçada, né, via inflação ou outro caminho, teria que conseguir direcionar esse recurso. Por que eu estou colocando isso, gente? Porque me parece que o problema não é a disponibilidade de recursos, como o Daniel colocou. Então, a questão do funding, acho que já está claro. Quem, né, não vive na Idade Média monetária já entendeu que o Estado tem capacidade, né, já chegamos no iluminismo monetário. Então, assim, o Estado tem capacidade de mobilizar recursos, ele consegue, se ele quiser, empregar a mão de obra ociosa, mas o problema é onde colocar. Então, essa história de que economia significa poupar, eu não sei, né? Infelizmente, as pessoas não saíram da Grécia Antiga, em que a ideia é economizar é poupar, mas sim gastar bem. Implica o quê? Onde que eu vou alocar esses recursos que estão ociosos? Por isso que a ideia de capacidade de decisão, ela é muito importante. Então, o conflito distributivo que sempre se forma na América Latina, em especial, o que é? Uma elite que quer controlar grandes blocos de capital para decidir do jeito que quiser, investir ou consumir bens de luxo ou, né, bens que são importados, visitar país via turismo e tal, consumir nossas reservas. E a alternativa, que é canalizar recursos para investimento. Aí eu pergunto para vocês, qual que é a escala das nossas empresas? A gente está acostumado a produzir empresa pequenininha. Então a gente não consegue, e nisso tem, né, nesses movimentos de alinhamento dos astros que ocorrem por algumas horas no espaço de um ano, a gente tem que concordar com o pessoal da ortodoxia. As nossas empresas ficam velhas e pequenas. Eu não concordo com a causa que eles explicam, né, que eles usam para explicar. Mas as nossas empresas, elas não crescem e elas não morrem. A gente não consegue fazer com que a empresa cresça e comece a investir, a usar blocos de capital, blocos de recurso, para olhar lá para o futuro. E o exemplo, para mim, mais evidente dessa mentalidade, vamos dizer, corporativa empresarial no Brasil, é a Ceitec. A gente gastou, sei lá, 80 milhões com a empresa em 12 anos. E a gente já... não deu lucro. Mas você deve estar de sacanagem, mas não é para dar lucro agora, tem que... Tem uma curva de aprendizagem, você tem que aprender a fazer um negócio, tem que conseguir fornecedor, tem que conseguir cliente, aí você vai aprendendo como é que faz, vai inovando marginalmente o produto, vai criando contratos, por isso o pezinho lá fora no comércio internacional é importante, porque você entra, né, o que eu sempre brinco, o campeonato mundial da produção, é só seleção, entendeu? Não é o Corinthians jogando contra, né, um outro time de qualquer lugar, tive que usar o melhor time do país, né? Mas a gente está falando de seleções, né?
A gente está falando do que há de melhor em cada país. E a América Latina tem esse problema de não conseguir, por meio das suas elites econômicas, olhar para além de um prazo muito curto de investimento. E aí eu relembro o professor, né, já o saudoso Davi Kupfer, quando ele desenvolveu a ideia da doença industrial brasileira, ele estava colocando exatamente isso. O empresário brasileiro, ele tem tanto medo do futuro, que quando ele gera uma fábrica nova, mais avançada tecnologicamente, ele mantém a velha parada. Ele fala assim, deixa eu manter isso aqui. Olha o nível de conservadorismo. O que é isso? Né? O Schumpeter ficaria doido com isso, porque ele falava, eu não sei, é destruição acumulativa, né? Então, porque você não deixa o negócio velho ir embora. E isso, para mim, tem a ver com essa nossa incapacidade de enfrentar a incerteza. Então, o professor Mustak Khan, quando ele vai analisar a questão das políticas de comércio exterior, ele vai colocar o seguinte problema. Se você dá subsídio e ajuda o empresário a inovar para vender lá fora, como é que você sai disso? É fácil entrar nisso. Mas como é que você cria um incentivo, que ele chama de compulsão, para o empresário falar, não, a partir de agora eu vou andar com minha própria perna, não preciso mais de ajuda do Estado. Desenhar isso, gente, não é trivial. Porque a partir do momento que você dá o subsídio e coloca uma contrapartida com determinado critério, a gente sabe, os agentes se adaptam. E aí me parece que a figura do Kaldor, analisando a mentalidade das nossas elites econômicas, é muito importante para explicar por que a gente não consegue estender o horizonte de investimento aqui no país. Então a MMT incomoda, porque antes eles tinham essa desculpa, né? Ó, não tem dinheiro. Agora não tem mais... Agora a culpa é deles. Agora a culpa é deles. Exato. E aí você tem o problema que é o seguinte, não somos nós aqui falando, é gente reconhecida lá fora. Paul Samuelson, quem acompanha, né, o site da MMT, já viu, tem lá uma fala dele, dizendo, gente, essa história que o dinheiro acabou é só para manter o pessoal disciplinadinho. Mas o Estado, ele usa o dinheiro do jeito que ele quiser. Por isso que eu reforço, me parece, o nosso problema não é apenas, existe uma questão de recurso, existe uma dificuldade de montar aqui capacidade muscular, né, indústria, mas me parece que o problema maior é como que a gente faz uma boa dieta de gasto público para poder direcionar isso para aquilo que realmente monta a capacidade industrial, capacidade inovativa, para que a gente consiga, né, desempenhar bem nesse campeonato mundial aí da produção. Espetacular. Eu lembrei da fala do Caetano na primeira mesa, que o dinheiro do Plano Marshall ainda está lá no Banco de Desenvolvimento alemão, e o Caetano colocou que é o melhor dinheiro de financiamento de inovação na Alemanha e na Europa. Então, a gente tem não só um problema de gasto público, mas também de fluxo e gestão desse capital, igual o André está colocando, né? De reciclagem desse capital acumulativamente e mudando de setor conforme o tempo avança. Daniel, você quer mandar bala aqui? Eu tenho umas coisas para falar, mas vou falar depois. Tá, vamos lá. Eu primeiro queria dizer que essa analogia do André, ela tem muita perna, tem até roda, eu gostei. Acho que dá para a gente explorar bem. E você colocou, André, você tocou nos pontos que eu acho que vou começar por aí, até para dialogar um pouquinho com esse comentário final do Thiago, que de certa forma, tem coisas na MMT que é Keynes. A MMT, na verdade, é uma manifestação talvez mais radical do pensamento da teoria geral, né? O Abba Lerner, por exemplo, ficava frustrado quando Keynes demorava a enxergar o quanto a proposta dele era keynesiana. Depois, eventualmente, o Keynes reconheceu que aquilo seria a manifestação lógica de uma proposta de como usar a teoria geral para garantir o plano emprego. Mas me corrige se eu estiver enganado, mas o Keynes falou que talvez as pessoas não estivessem preparadas para isso. É isso? Isso. E aí, do ladinho do Lerner, o Lerner deve ter sentado super triste na plateia, aí o Doma, FC Doma,
vira para ele, poxa, eu acho que o Keynes precisa ler um pouco mais a teoria geral. Então, assim, essas coisas aconteceram, né? É muito legal, né? Esses debates nos bastidores entre esses caras quando aparecem assim. Mas, enfim, porque o ponto-chave aqui do André é o mito da poupança prévia, né? A ideia de que a gente precisa ter guardado dinheiro, e aí tem a ver até com o Thiago, essa questão, assim, o dinheiro do Plano Marshall em si não é necessário para financiar nada que possa ser mobilizado domesticamente com recursos domésticos. A dificuldade é material, é se eu tenho como mobilizar aquela capacidade ou não, né? Porque o dinheiro a gente cria, né? Aliás, isso é uma coisa que a gente sempre carregou, né? Porque é muito fácil a gente cair naquela falácia do mercado de fundos emprestáveis, onde o cara poupa para emprestar para o investidor ou ele mesmo investir, né? Mas, na verdade, a causalidade é invertida, né? É o investimento que deixa como resíduo poupança, porque o investimento não é destruição de riqueza, ele não é uma despoupança, o consumo só por isso, né? Então, do produto total, a parte que for investida vai deixar poupança, porque aquilo vai se acumular nos patrimônios do setor privado. Aliás, é meio louco pensar em poupança como estoque de fundos para alguém, né? A poupança aparece pela simples classificação do gasto como investimento ao invés de consumo. Mas se eu comprar a bicicleta que o André produziu para essa corrida, se eu comprar dele para revender, eu vou chamar isso de investimento. Aí eu não vou despoupar, logo vai aparecer poupança graças a essa produção para a economia como um todo, porque o André fica mais rico, eu não fico mais pobre. Se eu chamar de consumo, não tem poupança, mas é uma coisa de classificação, não mudou nada em termos do dinheiro que está disponível para a gente fazer gastos subsequentes. Então, isso é muito doido, né? Os economistas ainda estão presos a essa coisa absolutamente falaciosa, semanticamente falacioso, porque eles não entendem, né, o conceito de poupança e, logicamente, a causalidade é invertida. Então, a gente resolve, né, o problema do dinheiro para financiar. A gente cria o dinheiro porque o Estado tem essa capacidade. Agora, mobilizar os recursos é que é a grande dificuldade. Se não tiver capacidade produtiva, é o que o João falou. Tem economias que têm uma limitação material tão grande que realmente, por mais que você tenha capacidade de criar dinheiro, você não consegue fazer muita coisa. Não é porque falta capacidade de financiamento, é porque aquela demanda não vai conseguir mobilizar capacidade produtiva nenhuma, porque os caras ainda não têm como mobilizar aquilo. Então, a receita que eu acho que vale a pena é a do Paulo naquele início. Fala, olha, para países que têm essa dificuldade de achar a composição correta dos seus recursos, expandir essa capacidade para dar conta de mais das suas necessidades, a gente precisa direcionar melhor o gasto, porque a solução vai exigir esse tipo de planejamento. Aliás, Paulo, isso alguns MMTistas gringos começaram a fazer. O Fadel Cabu e o Scott Fowler, que eu falei que são os caras que começaram, eles ficaram animadíssimos quando eu falei que ia participar dessa live contigo e com o pessoal, porque eles estão trabalhando com complexidade justamente para isso. Bom, vamos trazer na próxima, a gente vai trazer eles e fazer aqui com essa galera em inglês a live, vai ser divertido. Vocês vão ver, conhecer meu inglês macarrônico. E o que eles dizem é o seguinte, olha, a gente vai ter que achar jeitos, uma forma, alguma maneira de planejar, porque uma coisa é dizer, eu resolvo o problema da falta de demanda agregada gastando mais. Outra coisa é saber o que a gente consegue, como a gente vai organizar essa demanda estatal para mobilizar aqueles setores que precisam ser mobilizados. Isso não é tão simples, né? O Paulo falou, você pode direcionar financiamento subsidiado, você pode comprar diretamente, você pode subsidiar parte do custo, você pode subsidiar compras, você tem algumas ferramentas graças à capacidade de criar moeda. E aí, para fechar esse ponto, eu acho importante estressar. Daniel, desculpa, posso só explorar um pouco esse último ponto antes de você terminar? Desculpa interromper. Porque eu acho que a ilustração clara disso que você acabou de falar é o trabalho do nosso amigo, do Felipe Augusto Machado, que ele mostra que no período, quando a gente teve ali no segundo governo Lula, não tinha restrição de capital em si, que a gente estava no meio de uma bonança, tinha o BNDES investindo, só que quando as empresas foram buscar financiamento, foi para quê? Para reforçar
já as vantagens comparativas estáticas da economia. Ou seja, a gente tinha um banco preparado com um baita aporte de capital do Tesouro, que poderia financiar estruturas muito mais extensas de investimento em tecnologia, em inovação, mas a economia não usou para aquilo. Financiou soja, boi, açúcar, né? Só reproduziu aquilo André, que já fazia. Naquele momento, o governo não precisava tanto de um cara que nem eu, que fica insistindo que não tem restrição financeira e monetária. Ele precisava de vocês, que eram as pessoas que iam pegar isso, né? E essa condição. Então, a gente resolveu o problema de falta de demanda de financiamento. E agora? Aí precisa perguntar para vocês, o que a gente vai ajudar a produzir melhor? Aonde, quais são os setores que vão aumentar a nossa resiliência, diminuir a nossa dependência externa, né? Então, esse é o tipo de planejamento. Eu estava trabalhando aqui um exemplo muito simples para ver se quem está assistindo a gente visualiza isso. Imagina que a gente tem uma economia que, por algum motivo, né, é consumidora desesperada de tomate. Todo mundo come salada e macarrão para caramba e usa molho de tomate, de modo que essa é a principal restrição material que a gente tem. É a oferta de tomate. E a gente, por algum motivo, exporta muito tomate, né, para complementar isso. Desculpa, importa muito tomate. Aliás, é difícil importar porque o tomate estraga, então ficou ruim. Mas, enfim, a oferta de tomate está limitada. Tá? E aí, na medida em que a gente está crescendo, a gente começa a bater com essa restrição de oferta. A restrição externa, né, e o fenômeno da variação cambial é um proxy de algo assim, é um proxy de limitação material e técnica. Né? Então, significa, quando a gente começa a bater na taxa de câmbio, significa que a gente não está conseguindo dar conta do que você falou, das nossas necessidades de materiais, de importação e técnicas, porque a gente está importando muita coisa. Pode ser que as pessoas começaram a comprar muita TV de plasma, não tem como produzir. E pode ser, pior ainda, que a gente esteja comprando muito bem de capital para continuar crescendo. Aí é um problemão, né? Porque a gente quer crescer, mas não produz o capital domesticamente. Então, aí o que a gente faz? Poxa, primeiro, eu acho que não vale a pena parar de crescer, né, ou diminuir a renda das pessoas e produzir desemprego, porque o preço do tomate está aumentando. Da mesma forma, se a gente conseguir tolerar essa pressão cambial, assim, também não dá para dizer, bom, vamos parar de crescer. Mas eu acho fundamental que a gente se planeje para reduzir essas pressões enquanto a gente continua crescendo. Isso seria a minha proposta, assim, eu fosse usar a combinação da MMT com o que vocês oferecem, eu diria, a gente precisa ser capaz de planejar muito bem aonde vai esse gasto para não ficar sempre batendo nessa porcaria da desvalorização, que aí tem os efeitos espécie do João, né, que o João mencionou, que podem ser cruéis, distributivamente cruéis, podem não ajudar a exportar, né, então aí a gente... Aí fica pior ainda, porque você não aumenta a competitividade do setor exportador para aumentar a oferta de dólar, mas você continua importando cada vez mais. Então, eu acho que esse é o tipo de planejamento que a gente precisa ter. Agora, duas coisas que a MMT, então, diz para a gente. Não precisa se preocupar com falta de moeda doméstica e com demanda, porque tem esse erro também do pessoal que trabalha desenvolvimento, achar que a gente precisa aproveitar a demanda pela nossa produção dos outros. Eu não preciso de demanda externa para me ajudar a mobilizar a capacidade produtiva. O que eu preciso, quando eu quero exportar, é da moeda deles, dos dólares, no caso, para importar. Então, assim, essa coisa a gente também se liberta um pouco, de achar que a gente não pode ter demanda doméstica, a gente consegue criar, e aí aproveitar essas competitividades só para gerar demanda para a nossa produção. Não é isso. Se a gente quiser exportar, é para obter dólares que a gente precisa importar. Agora, só complementando, Daniel, eu estou fascinado com tudo que vocês estão falando aqui, porque, como eu disse no começo da live, tudo para mim era bastante claro e até óbvio, assim, das conexões, né? Mas é legal ouvir vocês falando, porque imagino que agora, para quem está assistindo a live, essas coisas estejam bastante claras e quase até óbvias, né? Só tem uma questão aí, enfim, isso aqui é no meu mundo, tá? Porque eu, né, pode ser que não esteja, né? Estou falando na minha cabeça. Mas tem uma coisa aí que você falou que me chamou a atenção, que é o seguinte,
a demanda, a questão da demanda, eu estou de acordo com você, mas eventualmente a gente pode ter a necessidade de economias de escala que a economia brasileira não dá conta de nos fornecer, né? Voltando no exemplo do André, da bike do André, a gente pode ter morrinhos muito pequenos para desenvolver musculatura aqui no Brasil, e a gente precisa de montanhas maiores, né? Essas montanhas a gente só vai encontrar na economia mundial, né? Então, porque também me dá medo um pouco uma visão de autarquia, né? Não que a MMT leve a isso, mas ela poderia levar alguém a pensar de que a gente fala, não, a gente faz tudo aqui em casa e tal, gera demanda, se faltar tomate, eventualmente o preço do tomate sobe, a gente produz tomate, gera demanda de tomate e tal, mas eu acho que é importante pensar nessa integração mundial, né? Porque a gente vai precisar de escala para muita coisa que o Brasil, apesar do Brasil ser um país gigante, mais de 200 milhões de habitantes e com mercado interno fantástico, vai ter muita coisa que a gente vai precisar da escala mundial, né? Então, talvez a gente use a MMT como motor doméstico, né? Mesmo que a gente não usasse o motor externo, que é o que muitos países pequenos e de mercado interno pequeno fazem, a gente precisaria de pelo menos da escala do lado da oferta, né? Para a gente conseguir desenvolver essa. E posso complementar, Paulo? Porque aí a MMT também oferece uma ferramenta que é a solução estilo Plano Marshall. Né? Se eu preciso aumentar a demanda pelo que eu estou produzindo para ter esses ganhos, dá dinheiro para o cara comprar da gente, no limite. Né? Que, aliás, os Exim Banks fazem isso, né? Os Exim Banks fazem isso, né? Mas eu queria chamar o João para conversa aqui, porque a Karina Prati veio aqui, que falou que veio aqui só para ver o João falar. Então, João, você está quietinho aí, apareça. Olha que honra. O João é casado, viu, Karina? Não vem, não. Mas eu também achei sensacional aqui a metáfora aí do André. Eu talvez acrescentaria, né? Assim, não sei, talvez puxando para o meu lado aqui, um outro aspecto, né? Assim, vamos pensar num tenista, né? Ou pode ser outro esporte, mas vou puxar para o tênis, que eu gosto. Com só a habilidade cardíaca, você não ajuda muito, né? Se você não tiver musculatura, se não tiver perna, sobretudo, você também não consegue chegar na bola. Mas, e aí tem a questão técnica ali, né? Na hora, um esporte que tem uma técnica fina, né? Que é a competição, exato, a competição por qualidade. João, daqui a pouco a gente vai estar na ginástica olímpica, né? Cara, tá ficando, cara, boa, só tô dificultando, cara. Eu tava tava achando que era só sair correndo, pô, só sair correndo, caceta. Ginástica olímpica eu acho que é até melhor essa metáfora. Porque, e aí que tem a questão, aí tem o técnico, né? Que é o cara que vai instruir ali essa precisão dos movimentos, que eu acho que é o Estado, né? Que vai ter que fazer esse ajuste, tentar indicar os caminhos, né? Por causa dessa falta de capacidade de decisão do empresariado. E aí o Roderick e o Hausmann já explicaram perfeitamente no artigo deles, né, de 2003, se não me engano, né, da descoberta de custos, né, que eles mostram claramente, basicamente transpor o custo, a falha de mercado que todo economista conhece, né, da inovação, né, que você não tem incentivo para inovar se não tiver uma patente, porque o outro vai ter um custo menor para te imitar. Isso vale da mesma forma para entrar num mercado diferente. E isso é interessante porque o próprio Schumpeter, na teoria do desenvolvimento econômico, lá de 1911, né, ele menciona, ele classifica entre os tipos de inovação a abertura de um mercado novo. Seria um custo de diversificação, né? Vamos dizer assim. Exato, o custo de entrar numa área que é desconhecida e que a pessoa não sabe. Será que eu vou arrumar mão de obra qualificada? Será que o cara vai ser bom? Será que eu vou ter fornecedor? Então, falta essa experiência, e isso é uma falha de mercado importantíssima e que precisa ser superado com algum apoio do Estado. E aí, um outro ponto que o André mencionou, que eu acho que é fundamental, é a questão né, de por que os empresários nossos são tão conservadores. E eu acho que isso é muito ligado com a nossa estrutura tributária. E aí eu não sei... teria talvez alguma relação também com a MMT, mas pensando aí a partir do Piketty, por exemplo, para que o empresário, que em geral já é membro da elite, né, a maior parte das vezes,
vai se arriscar e fazer um investimento, e o investimento em inovação é muito mais arriscado, se ele já tem ali 30 imóveis, né, que ele vai viver de aluguel, ou se ele já tem uma fábrica que ele faz ali né, faz um cafezinho dele, já vende, já exporta, para que ele vai tentar inovar, produzir microchip, né? E aí, como o André mencionou também da Ceitec, eu sempre menciono o exemplo aqui de Minas, da Usiminas, né, que é uma produtora de aço, e aço é um bem de baixa tecnologia, e mesmo assim foram 10 anos, né, com apoio primeiro, né, de uma empresa inglesa e depois de uma empresa japonesa, até os brasileiros assumirem a companhia, né, porque o aprendizado ele leva tempo mesmo, né, e aí, eu acho que o grande dilema como o André mencionou, assim, quando que a gente decide parar com o investimento ou não, né? Isso é realmente difícil, né? E nisso eu acho que o exemplo, não é à toa que chama indústria infante, né? Eu acho que a indústria infante é melhor do que a indústria nascente, porque é a indústria criança, né? E o Chang, ele sempre menciona que assim, a indústria é igual um filho, né? Você paga escola, paga, né, aula de tênis, aula de balé, né, educação e por aí vai, você tem esperança que ele seja bem sucedido, contribua para a sociedade. Às vezes não, às vezes, né, vai querer ficar em casa ou não sei, né? Até os 40 anos, né, João? Fica encostado. Então, tem uma hora que você tem que parar de investir nele, né? Porque aí já começa a dar prejuízo demais, né? Uma hora você tem que chutar para fora de casa, né? Vai, filho, cuida da vida. Exatamente. É esse o dilema, né? Assim, quando que você chuta, quando você fala assim, não, acabou sua mesada, se não der certo, vai viver na rua. João, sobre esse seu exemplo, e até fazendo para o Daniel não achar que eu sou um mau aluno, que essa questão da poupança prévia lá do dinheiro do Plano Marshall, eu acredito que fundos que já estão estruturados, eles diluem um problema político de pressão sobre isso. Se você está criando o dinheiro novo, você vai ter o embate político. O Brasil tinha fundos setoriais que minimizavam esse processo político constante com dinheiro. Então, eu não sei até que ponto tem que... os fundos, conta única do Tesouro é um problema, a gente até pode conversar isso na próxima mesa, que no final a gente vai apresentar, mas esses fundos, eu acho que, e respondendo também o Romero, eu acho que fundos estruturados com dinheiro, já com uma destinação própria, igual o BNDES ficou um fundão que o dinheiro foi para soja, foi para Friboi, e não foi para setores de tecnologia, não tinha esse direcionamento. Então, não estou falando de poupança prévia e nem de dinheiro velho guardado na caixinha, mas de fundos como possibilidade de diminuir, diluir essa pressão política para direcionar o gasto para esses setores tecnológicos que a gente gostaria. Boa. E aí, só para finalizar. Vai lá. Vai lá. Porque uma questão também importante... Espera aí que minha filhinha chegou aqui. Opa. Manda ela aí para dar um oi aqui. A minha tá sempre aqui do lado, ela sempre dá um tchau aqui. Olha lá. Aê, agora sim. Agora pode acabar a live, Paulo. Pronto. Olha que show. Ginástica olímpica no sofá do papai. Deixa ela aí, pô. É justo. Tadinha, pois é. Mas até retomando então, né? A questão das capacidades, né? Depois dessa intromissão aqui inesperada, mas essa questão da poupança prévia também está relacionado com o ritmo e com relação às capacidades, que é uma coisa que não dá para você acumular previamente, né? Eu vou deixar de gastar minhas capacidades aqui para poder usá-las no futuro, né? Como que você acumula capacidade? Você precisa de prática, você precisa de estudo, precisa de pesquisa, né? Então, igual tênis, se você parar de jogar, você vai perdendo, né? Fica alguma coisa ali, mas não dá para você parar, não. Você não vai economizar tênis, né? Pois é.
Mas, então, era só para completar. E a questão do mercado mundial, eu também, talvez seja importante para pensar na questão da... Aí é conjectura, né? Para melhorar um pouco o nosso complexo de vira-lata, né? Da gente parar de pensar que a gente só consegue exportar café, né? E ver que a gente consegue exportar, a gente consegue competir em várias áreas, né? Então, os empresários também... tem diversos empresários também de muita capacidade, né, de investimento em várias áreas. Eu acho que esse mercado internacional pode contribuir com isso também, que eu vejo que é um problema estrutural grave nosso. Eu só adicionaria que eu acho que a gente tem que usar o comércio internacional para disciplinar a gente em qualidade, não em preço. Historicamente, o que a gente faz é usar o comércio internacional para vender mais barato, em vez de usar o comércio internacional para nos dotar de capacidades, né, produtivas para vender coisa cara. Para chegar lá e falar, se eu vou vender para a Suíça, eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu tenho que fazer num nível de qualidade que o suíço, quando ele chega na gôndola do supermercado, ele quer o meu. Ele não vai querer comprar o americano, não vai querer comprar o italiano, vai querer comprar o brasileiro, não importa se ele for um pouquinho mais caro. Então, quando eu coloquei a questão da mentalidade, nosso amigo Fernando Ferro comentou aqui que talvez não seja um problema cultural. Mas quando eu disse mentalidade, a ideia não era, na verdade, falar de cultura. Era, na verdade, dizer que existe um arranjo social, a partir de coalizões políticas, que monta uma política econômica que é fortemente avessa ao longo prazo. Ou seja, você tem uma Selic historicamente alta, em que você ganha na subida, ganha na descida, com horizontes de financiamento da dívida pública altamente elásticos. Pode ver a pandemia, a gente saiu, né, de um financiamento de títulos muito longos para uma facilidade enorme para correr para títulos curtos, porque, né, justamente quem detinha toda aquela riqueza ficou com medo do futuro. Mas, ora, esse é o papel do Estado, é oferecer essa proteção na hora que a sociedade precisa. Mas por que não oferecer essa mesma proteção para um financiamento de longo prazo, cujos resultados vão gerar efeitos em cascata, né, os spillovers, os transbordamentos, que vão muito mais do que compensar o custo financeiro que eles tiveram. Então, quando a gente analisa a China, eu deixo aqui o abraço, meu querido amigo e irmão Elias Jabbour, as pessoas acham que a China é uma economia estável. Ela é altamente instável, só que ela administra a instabilidade financeira porque ela aprendeu a usar o bem público chamado moeda. Finança é uma alquimia, gente. Você consegue fazer coisas que você não faria sem finanças. Você literalmente consegue mobilizar recursos que você não conseguiria fazer na ausência daquela engenharia. E a gente, infelizmente, criou uma política econômica em que parece que você sempre coloca o Brasil na rota de competir por preço. Que é aquilo que, novamente, o Davi Kupfer também colocava, a ideia da minimização do custo. Você fica só trabalhando em minimizar custo. E agora eu não me lembro, João, foi um colega teu aí do CDPLAR que falou assim, a gente sabe, né, no lombo de quem recai o ajuste quando você concorre por preço. É no trabalhador, gente. Porque a hora que comprime a margem de lucro, o empresário vai corrigir aonde? No nível de emprego e no nível de salário. Então, a gente precisa arranjar a nossa política econômica de uma maneira, como o Thiago acabou de colocar aqui, criar fundos. Quando a gente fala fundos, não é que necessariamente você vai ter que ter recurso prévio, mas é um espaço em que a relação risco e horizonte estão adequadamente estabelecidas para certos tipos de gasto. Por exemplo, inovação. O nosso grande amigo Gabriel Galípolo, ele sempre diz, banco faz gestão de risco e de prazo. Então a gente precisa ter fundos em que a demanda para retirar esses recursos de lá seja menor no curto prazo e maior lá na frente, que é o exemplo típico de uma debênture, né? Você coloca num ativo que vai demorar décadas para você receber. Você não está colocando lá agora para tirar daqui um mês. E isso eu acho que a gente precisa começar a trabalhar de uma maneira mais acertada, mais enfática, que é como desenhar a transição para uma política econômica como essa. Porque o nosso arranjo econômico aqui, principalmente social, do ponto de vista dos grupos econômicos e intelectuais que norteiam o debate público brasileiro, são altamente conservadores, porque eles têm muito medo da transição. Por conta do nosso passado, né? A gente tem um passado problemático para quem é conservador.
né? Porque a gente inevitavelmente acaba gerando crise de balanço de pagamentos e inflação. Já resolvemos uma. Veio o operário, né, e resolveu uma delas, que foi criar grandes reservas internacionais e eliminou talvez o principal problema histórico do Brasil, que é a tendência a crises cambiais. Agora a gente precisa resolver o problema inflacionário. E me parece que a solução para isso é a gente ter um plano, como o Thiago colocou, com fundos muito bem demarcados, mas sabendo o que fazer, que setores investir. E aí eu me alio novamente a ele, que eu acho que a gente tem um manancial de recursos a ser explorado fenomenal, chamado Complexo Amazônico e o Cerrado, e que a gente tem muita gente boa que a gente pode colocar na escola e na universidade usando recursos domésticos. A gente não precisa de dólar para criar universidade, para criar escola, para criar instituto de pesquisa. A gente pode precisar de dólar para comprar bem de capital, para trazer tecnologia, mas a gente precisa de reais para montar uma estrutura de conhecimento que vai saber interpretar essa tecnologia e adaptá-la ao nosso território. E, novamente, esse é o outro problema da transferência tecnológica. Você tem uma máquina que vem com manual em alemão e não tem ninguém que fala alemão para ler o manual. Agora, você pode usar reais para montar um sistema que entende o alemão e aplica essa máquina aqui no Brasil. Por isso, sem plano, gente, não tem jeito. O mercado vai pegar esse dinheiro e vai usar naquilo que ele é mais confortável, que ele já sabe fazer, mas que infelizmente não gera coisa nova, né? É isso que você está falando, André, me faz o tempo todo ficar lembrando da Vila de Asterix, né? Porque a nossa elite, os empresários, eles querem ficar na Vila de Asterix, ali que é mais fácil, você vai ali, compra o peixe, o pão e tal, compete por preço, fica ali naquela coisa conhecida. Só que a Vila de Asterix não é Paris, a gente precisa virar Paris. Para usar Paris, a gente precisa usar toda a potência da política pública, de bancos públicos, de espaço fiscal, de inovação, né? Porque, no fundo, é um medo de ser gente grande mesmo, né? E só relembrar, Paulo, que os Estados Unidos, nos anos 80, viraram a Vila de Asterix, falaram assim, olha, mercado financeiro, aloca o capital aí. Eles criaram uma estrutura produtiva que não usa mão de obra americana, gera uma desigualdade bizarra, que hoje está norteando, por uma ironia da história, os maiores estudos em desigualdade que estão agora batendo aqui, incomodando a nossa elite, via Piketty, Gabriel Zucman, né, o Saez, mas eles fizeram isso, eles estão agora se tornando, né, uma economia dual, que tem um setor altamente tecnológico e o outro que está virando, né, economia de bolo de rolo, né, que o pessoal briga, economia, né, de baixo conteúdo tecnológico. Eu vou te falar, André, eu vou fazer 45 anos esse ano e é fantástico, assim, eu falar, eu vivi para ver os Estados Unidos virar uma economia dual, eu vivi para ver a desigualdade explodir nos Estados Unidos, eu vivi para a China comunista virar uma potência tecnológica, cara, foi fantástico, eu vivi para ver tudo isso, assim, que são coisas que, se a gente tivesse essa conversa aqui há 10, 15 anos atrás, e tentasse imaginar um futuro como esse, seria impossível. Não, iam falar que a gente é o Olavo de Carvalho da esquerda. Bom, enfim, gente, a conversa está super divertida aqui, mas estou preocupado que a gente já está batendo em quase 1h30, então acho que valeria a pena fazer mais uma rodada aqui de conclusões e considerações sobre como sair da vida de Asterix para se tornar Paris aqui, se cada um quiser falar mais uns 4, 5 minutinhos aqui, daí a gente amarra. Eu acho que ficou fantástica a conversa, porque a gente conseguiu conectar muito das coisas que a gente conversou em todas as outras mesas com esse lado fundamental da restrição externa, de falta de dólares e de capacidade tecnológica, né, que no final do dia é o coração, né, de tudo, né? Mas vai lá, João, se você quiser. Ou o Daniel, acho que o Daniel, que pela ordem aqui, quem que está mais tempo sem falar, está mais descansado. Quem que é? Acho que é o Daniel e depois o Thiago conclui, porque ele é o nosso guru espiritual aqui da série, ele faz os agradecimentos. Mas vai lá, Daniel. Eu antes, então, queria só fazer um aviso e um convite, né? E, na verdade, é algo que a gente está preparando, mas o Thiago mencionou. Nós estamos criando o Instituto de Finanças Funcionais para o Desenvolvimento, justamente para ver se a gente abre um pouquinho mais de espaço nesses debates, né, a partir desse questionamento do grande mito de que falta dinheiro para a gente fazer as coisas que são importantes para a sociedade. Então, vai vir aí o convite para vocês integrarem e colaborarem com a gente no futuro bem breve. E aí também a gente pode pensar aí nessas mesas futuras com esses outros aliados, porque eles acho que dialogam muito legal, né, muito bem com vocês. Mas o que eu queria terminar
aqui, falando, é o seguinte, quando eu conto essas histórias, né, eu acabei me transformando no chato que está sempre tentando explicar que o Estado não enfrenta restrição para fazer pagamentos porque ele cria moeda. As pessoas, você está falando que vai emitir, para começar a emitir? Não. Eu estou falando que o Estado já cria moeda quando faz pagamento e depois essa moeda pode ou não ser transformada em dívida pública, dependendo do que os atores quiserem fazer com ela. Mas o Estado cria moeda, tá? Aí as pessoas começam a digerir isso de diversas formas. E uma das mais engraçadas que eu já vi foi um colega que era super fã de ficção científica e super atento a tecnologias novas, que ficou absolutamente enraivecido com essa revelação. Ele falou, quer dizer, então, que o governo americano, a gente estava conversando numa festa, ainda estava na pós-graduação, e com os colegas numa festa nos Estados Unidos, e esse garoto falou, quer dizer que o governo americano então poderia ter finalizado o tal do colisor de partículas que eles estavam construindo no deserto lá, que ia ser 2 vezes maior que o CERN. E o Bill Clinton não quis terminar, né, acabou com o financiamento no meio. Aliás, já tinham terminado toda a escavação, já estavam na parte de colocação de espelhos, e ele terminou porque falou que precisava fazer ajuste fiscal e controlar. Aliás, ele fez superávit primário, né? Foi o único na era dos últimos 50 anos. Né? Inclusive, dá para botar muito da culpa por 2008 nesse período em que ele drena riqueza financeira do setor financeiro que vinha se alavancando cada vez mais. Né? Então, tem toda uma historinha aí para contar que a responsabilidade fiscal acaba estragando as carteiras privadas. Mas aí ele fez isso e parou no meio. Hoje esses túneis estão lá para o pessoal ver o desperdício material que a gente consegue praticar porque acredita em restrição orçamentária. Né? Então ele veio e falou, poxa, quer dizer que tudo que a gente descobriu recentemente com o CERN, a gente poderia ter descoberto melhor, porque o negócio era maior, ia ter capacidade de gerar colisões mais intensas ainda, há pelo menos 20 anos. Aí, podia ter financiado, terminado e estava fazendo esses estudos até. Então, a gente já podia ter resolvido questões como, né, descobrir a origem do universo, e isso deu uma revolta nele, depois combinando isso com questões sobre colonização do espaço, cura da morte com tecnologia e doenças. Né? Ele foi ficando numa irritação, e aí ele estava meio bebinho, né? Fez um discurso assim, apaixonado no meio da festa, que aquilo era o maior absurdo e desperdício, e que os economistas eram os grandes culpados pelo desperdício da criatividade humana no mundo. Do que eu concordo então, com ele, que economista mais atrapalha do que ajuda, na sua grande maioria. O que... Aí o advogado levantou a mão, peraí, não esquece da gente também, né? Mas essa conclusão eu acho que foi muito merecida. De fato, a gente, quando os economistas dizem que falta dinheiro para fazer coisas que são materialmente possíveis e necessárias, isso é um absurdo. É uma violência contra a natureza humana. É isso. Boa. Obrigado, Daniel. Quer fazer uns comentários aí, João, André? Depois a gente passa para o Thiago fazer o fechamento, o agradecimento. Não, acho que é isso. Pode só mandar um beijo pra galera e tal, só para dar o tchau também. Preciso só agradecer, falar que eu não vou... Vocês falaram já por 3 lives já de qualidade de conteúdo, pelo amor de Deus. Né? Não vou cobrar cachê extra pelo show aqui da Olivia, não. E é isso, um prazerzão. Acho que foi bem bacana a conversa. Legal. Quero agradecer bastante aí, Paulo, Thiago. Muito legal estar nessa discussão de altíssimo nível aqui com o João, Daniel. Agradeço demais todo mundo que nos acompanhou. E aviso aqui para a Thaís, depois eu te respondo nas minhas redes sociais sobre o setor agroindustrial. Mas brigadão aí para todo mundo. Obrigadão pelo convite. André Gripadão fez um esforço a mais para estar aqui com a gente, então a gente dá um agradecimento dobrado aqui para ele, com bastante vitamina C. Thiago. Bom, outra mesa que atinge as expectativas e supera, e o encadeamento entre as mesas também está ficando muito legal, né, Paulo? Eu acho que, por mais que algumas discussões fiquem muito no economês, a gente também está trabalhando aqui, isso
acho que vai servir de insumo para outros debates. Vai sair paper. Na minha cabeça tem o paper já, é só sentar para escrever aqui. Vai dar um certo trabalho, mas já está desenhado. E os professores podem recomendar também essas mesas aí nos debates nas universidades, aí, nos cursos de economia, tanto graduação como pós. Eu acredito que a gente está caminhando nesse sentido, e como eu já conversei brevemente com o Daniel, com outras pessoas, como que esse debate está sendo realmente ponta internacional, essa proposta nossa de juntar finanças funcionais e política industrial está bem em voga, então estou bastante satisfeito com isso. Vou anunciar aqui a próxima mesa, que o pessoal vai ajudar a gente a falar dos fundos e como que a gente aplica isso. A mesa é Planejamento e Projetamento do Desenvolvimento Nacional, com Elias Jabbour, da UERJ, o Márcio Gimene, que é da Secor, um dos apoiadores, ele trabalha com orçamento e planejamento, ele talvez nos responda sobre essa caixinha do Tesouro Único aí, a gente pode deixar essa pergunta anotada para o Márcio Gimene, e a Renata Lins, que é doutoranda do Instituto de Economia da UFRJ e da Rede MMT Brasil. Essa mesa deve acontecer daqui a 2 semanas, a gente faz a divulgação, porque o horário não está fechado certinho entre os convidados. E é isso, queria agradecer a todos, e o André, agora sabendo que você estava gripado, fez esse esforço. Imagina o André zerado, a contribuição dele. Eu achei que esse casaco era só o frio de São Paulo, mas... Cara, eu tô morrendo de frio aqui, eu tô bem. Daniel, João, Paulo, obrigado a todos aí. Bom, gente, obrigado. Vamos ficar por aqui então, acho que foi ótimo, realmente vocês deram uma aula fantástica aqui. Eu vou dormir pensando em várias coisas, que não é tão bom porque é sexta-feira, queria dormir tranquilo, mas minha cabeça não para, então vamos que vamos. Obrigado, gente. Valeu.